Convidamos agora os presentes a assistir à palestra A Conjuntura Nacional e os Desafios da Classe Trabalhadora, com o economista da PUC Rio Grande do Sul e diretor nacional do MST, João Pedro Stedley. A quem agradeço a participação e convoco aqui à frente. Vou ver com ele aqui. Para formar a mesa de mediadores, os companheiros José Maria Rangel e Luiz Carlos Mendonça vão ser os mediadores aí dessa mesa. Vamos puxar, né? Bom, com isso eu passo aqui a palavra para os mediadores e me despeço de vocês. Até logo. É o MC Breda. Boa noite, companheiros e companheiras. Agradeço lisonjeado essa oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço a confiança política da diretoria do nosso sindicato, que me deu o privilégio de poder ter a oportunidade de trocar ideias sobre a situação do nosso país. Vou poupar o tempo em tecer comentários sobre a nossa aliança histórica, que a Marina, o João e o companheiro já se referiram na mesa de abertura. Que mais do que uma aliança entre categorias, os sindicatos e mútuas ajudas, da qual nós somos muito gratos, mas, como foi frisado, é, acima de tudo, simbólico as ações concretas que nós temos feito juntos, como parte da construção desse grande projeto da classe trabalhadora brasileira, que, como classe, tem 1001 formas de organização, porém está dispersa, difusa na sociedade. Então, cabe àqueles setores mais organizados e que têm uma visão política mais de longo prazo, justamente esse papel de ir tecendo pacientemente, né, ao longo da história, a unidade da classe. E também, os mais velhos e estudiosos sabem que essa unidade não é também do tempo presente das pessoas que estamos vivendo, mas que já vem de longa data na história do nosso país. Na própria construção da Petrobras, como uma empresa pública da qual se envolveu toda a classe trabalhadora brasileira, e mesmo na trajetória da luta pela reforma agrária no Brasil, os momentos mais ricos que entraram para a história da reforma agrária no Brasil sempre foram momentos construídos pela classe trabalhadora e não só pelo sem terra. Toda a trajetória das ligas camponesas, aqui mesmo nessa região, dos assalariados canavieiros, e depois a apresentação do primeiro projeto de reforma agrária do país, em 13 de março de 64,
da qual o governo João Goulart e as forças populares que apoiavam o governo lançaram o programa de reforma agrária num ato político muito simbólico, com mais de 100 mil trabalhadores urbanos na central do Brasil, aí no Rio de Janeiro. Depois, mais próximo, apenas para relembrar alguns fatos que fazem parte da história do Brasil, quando nós resolvemos enfrentar o governo Fernando Henrique e organizamos a Marcha Brasília em protesto ao massacre de Carajás em abril de 97, os que estávamos marchando éramos 1.722. Mas ao chegarmos em Brasília, as outras forças da classe trabalhadora é que pararam a cidade e fizemos aquele belo ato com mais de 100 mil companheiros e companheiras de várias categorias, sobretudo articulados naquele momento pela CUT e por todas as forças de esquerda que queríamos derrotar o neoliberalismo. E essa é a visão que nós temos no MST. Nós fazemos a nossa obrigação de ir ocupando terra, mantendo o tema da reforma agrária na pauta. Mas nós temos absoluta consciência de que a reforma agrária ela só vai se realizar no país como parte de um projeto da classe trabalhadora. E, portanto, ela é uma tarefa de todo o povo brasileiro, e não apenas do Sem-Terra. Quiçá, simbolicamente, o papel do Sem-Terra seja apenas carregar a bandeira, não? Mas a conquista da democratização da propriedade da terra só será possível se toda a classe se envolver. Assim como os companheiros já fizeram referência na abertura, para nós mantermos essa riqueza do petróleo sob controle do povo brasileiro, não basta apenas que os petroleiros tenham consciência. É necessário que todas as forças da classe trabalhadora se mobilizem. Bem, dito isso, vamos ao que interessa, que é o meu papel hoje à noite aqui com vocês. O que eu queria compartilhar com vocês, e agradeço a confiança, é trazer alguns elementos que possam nos ajudar a entender a conjuntura política que nós estamos vivendo hoje. Com uma espécie de pano de fundo e de introdução a esse debate político que vocês farão ao longo dos 3 dias aqui e depois na plenária da FUP, lá em Caruaru. Fazer uma análise da conjuntura política é um exercício muito complexo. E é, sobretudo, um exercício de a gente tentar analisar a correlação de forças de como as classes se movem na sociedade. E essa correlação de forças, ela é muito dinâmica. Ela é muito complexa, porque as classes são muito complexas. E ela é muito dinâmica porque todos os dias há enfrentamento de classe, embora não estejam programados. E por isso a correlação de forças vai se alterando diariamente. Por outro lado, há muitas formas de fazer essa análise da correlação de forças. Não existe um método único ou o melhor dos métodos. Tanto na academia, utilizando instrumental mais científico, quanto nos movimentos da classe trabalhadora, há inúmeras correntes entre os pensadores clássicos, que foram, digamos, os que sistematizaram
a história da luta de classe ao longo dos tempos, não há nenhum método que seja único para interpretar a realidade da luta de classes numa sociedade capitalista como a nossa. Portanto, vocês poderiam ter muitas formas, seja na teoria, seja na experiência prática da classe trabalhadora. E eu vou adotar aqui uma das formas, que pode não ser a melhor, mas até como intercâmbio de ideias, é a que nós temos utilizado com mais frequência no MST e nas reuniões da Via Campesina Brasil, que hoje reúne quase 20 movimentos sociais de todo o Brasil, que vai desde o sem terra, pequenos agricultores, até quilombolas e pescadores. E qual é o método que eu vou utilizar? É de que, na nossa sociedade, por ser uma sociedade capitalista, as forças fundamentais que determinam essa balança que nós chamamos de correlação de forças, no fundo, de um lado, a classe capitalista, os donos de meios de produção, e, de outro lado, a classe trabalhadora, aqueles que vivem do seu trabalho. E no meio, nós temos o governo, que expressa também forças sociais e que atua como um ator fundamental na composição dessa correlação de forças que acontece no capitalismo. Evidentemente que tantos capitalistas é uma classe que, vamos dizer assim, estou usando um termo genérico, mas dentro dos capitalistas há muitas frações de classe que, às vezes, entre eles, tem pequenas contradições. Entre o capital financeiro e a burguesia comercial, entre a burguesia industrial e a burguesia financeira. Mas, no geral, naqueles temas que dizem relação à sociedade, eles se unificam. Na classe trabalhadora, a mesma coisa. Há muitas frações e setores da classe trabalhadora, que vão desde os mais pobres, quase lumpens, que hoje só não passam fome porque tem a Bolsa Família, até categorias da classe trabalhadora que têm salários mais diferenciados. Mas, no conjunto, todos os que vivem do seu trabalho fazem parte de uma grande classe que tem antagonismos com a classe capitalista. Então, utilizando esse método para nós interpretar o que está acontecendo hoje no Brasil, eu queria chamar a reflexão de que o que nós estamos enfrentando hoje nessa correlação de força dos três grandes atores é também marcado por uma situação histórica anterior, que no caso do Brasil e agora do capitalismo em geral, nós temos um antecedente que marca até hoje a correlação de força, que foi o período da década de 90 até mais ou menos 2005. Ou, se quiserem, aqueles 20 anos do final do século passado e início desse século, em que o capitalismo a nível internacional passou por uma nova etapa, em que ele deixou de ser dominado pelo capital industrial e passou a ser dominado pelo capital financeiro. E esse domínio do capital financeiro sobre as outras formas de domínio do capital significou, então, que nesses últimos 20 anos, o centro de acumulação de riqueza agora no mundo e aqui no Brasil, ele é apropriado pelos bancos, pelo capital financeiro. É aí aonde se concentra a maior parte da riqueza produzida pelo trabalho. Já não é mais lá na fábrica,
aonde se dá a maior apropriação. Os trabalhadores produzem na fábrica, produzem lá na plataforma, mas no final, na hora de se apropriar aquela riqueza produzida, ela é acumulada em maior volume pelas esferas de circulação do capital e não daqueles que estão no capital produtivo. Então isso é uma marca que alterou o funcionamento do capitalismo em todo o mundo e aqui no Brasil. E a segunda característica é de que, fruto desse domínio do capital financeiro, esse capital bancário começou a inverter e comprar as ações das empresas. E isso produziu, nos últimos 20 anos, um grande processo de concentração das empresas, de centralização e de transnacionalização. Daí é que vem a expressão de que hoje o capitalismo está globalizado. Porque uma mesma empresa está presente em todo o planeta. Mas essa presença da empresa só foi possível não é porque ela enriqueceu e acumulou na esfera produtiva, no seu espaço de produção. Ela só conseguiu se internacionalizar porque foi injetado dinheiro do capital financeiro. E com esse dinheiro injetado na compra das ações, é que essas grandes empresas se transformaram ainda maiores e foram comprando as outras e foram tomando conta do mercado. Então, nós estamos enfrentando uma situação que hoje os grandes acumuladores do capital mundial são as empresas transnacionais, aliadas e subordinadas ao capital financeiro. E é aí que está o núcleo principal dos capitalistas, que são os inimigos da classe trabalhadora e os inimigos da humanidade. Que ultrapassa, inclusive, os governos nacionais. Abro um parênteses, embora não é o tema aqui da nossa reflexão, mas essa é a razão principal de por que os governos da Europa não encontram saídas para a sua crise. Porque sendo a crise de natureza capitalista, provocada pelos bancos, pelo capital financeiro, na sua apropriação de juros e lucro de toda a sociedade, os governos nacionais não têm mais poder real de controlar esse capital. E tomam qualquer medida, trocam o governo e não resolve nada. Porque há uma contradição estabelecida. O capital se internacionalizou e o poder político é nacional. E os organismos internacionais são mera proformas, que não mandam nada sobre os bancos. A ONU pode tomar qualquer decisão, a OMC tomar qualquer decisão. Quem manda são as articulações do capital. No caso do petróleo, vocês sabem, é a OPEP. Portanto, é a reunião que as empresas fazem, e não os governos. É eles que decidem a taxa de lucro no petróleo. E aos governos, então, como parte dessa herança histórica, lhes foi imposto a teoria do neoliberalismo. Ou seja, o governo não tem que fazer nada, tem que dar uma nova liberdade, que é isso a expressão em latim, nova liberdade ao capital. Ou seja, os capitalistas podem circular como querem, fazer o que querem, não precisam respeitar ninguém. Ao Estado cabe controlar os trabalhadores. Isso que é neoliberalismo. Bem, então nós hoje vivemos um tempo histórico no Brasil que é também fruto dessa herança dos 20 anos, que começou lá com a era dos governos Reagan e Thatcher. Graças a Deus, os dois vão para o inferno. Mas isso não vai ser suficiente para nós derrotar o que eles deixaram de herança. Tá? Cheguemos então ao Brasil. 2002, nós elegemos um governo Lula com um voto anti-neoliberal, um voto anti-capital financeiro, né? Com um voto anti-globalização.
E se estabeleceu o governo, que depois resultou no governo Dilma dos dias atuais. Bem, então é nesse cenário que agora vamos procurar interpretar como cada um desses atores principais que atuam na nossa sociedade capitalista está agindo. Primeiro, a classe dos capitalistas. Quais são as prioridades dos negócios desse setor hegemônico do capital, de que quem manda aqui no Brasil? Quando eles fazem o congresso deles no Hotel 5 Estrelas lá, o que eles discutem? De qual é os planos estratégicos deles? Ou às vezes eles nem precisam fazer em hotel. Daí a minha bronca que o companheiro lembrou aqui. Porque tudo que um trabalhador não pode fazer é congresso em hotel. Que ele já começa com a bunda de fora. Ele já começa aceitando o jogo deles. Não? Mas isso não é para criticar o sindicato, tal, porque às vezes até é naquele idealismo. Não, o trabalhador tem que ter boas condições, né, para trabalhar, para debater. Tudo bem, mas a simbologia na luta de classes é fundamental. Não? É como se vocês pedissem que amanhã depois o Flamengo entrasse em campo com a camisa do Fluminense. Todo mundo ficaria, isso não. Pois quando um congresso de trabalhadores é marcado num hotel 5 estrelas, de certa forma, nós estamos trocando de camisa. Que até os funcionários do hotel nos olham, tem intruso na praça. Porque eles sabem que nós não somos da classe deles, dos capitalistas. E, portanto, não é o espaço para nós discutir projeto estratégico. Volto à realidade. Dizem que, inclusive, os capitalistas, quando se reúnem para discutir projetos estratégicos, em geral fazem em jantares, em almoços. Há uma tese de um professor que eu sempre lembro, aqui do Rio de Janeiro, que era um professor de esquerda, acabou falecendo muito cedo com câncer, que era o Dreyfus, professor Dreyfus. E ele foi um dos grandes pensadores da esquerda brasileira, quietinho, pouco conhecido, e ele fez 2 livros fantásticos. 1964. Que foi para explicar como é que a direita no Brasil se organizou para dar o golpe. Que não foi o regime militar, mas a ditadura foi uma ditadura do capital. Está aí a Fazenda Cambaíba para provar. Não? Ou seja, foram as forças do capital que deram o golpe para manter o seu projeto. E usaram a mano militar. Os militares só foram pau mandado dos capitalistas. Então, esse livro, que é histórico até hoje, ele desvenda como é que eles fizeram essa articulação dos capitalistas para derrotar o projeto das reformas de base, que era o nosso projeto, em 64, e impor o deles. E o segundo livro que ele fez foi Como a Direita se Coloca no Poder, já no final da vida, que é para explicar como é que a burguesia faz essas articulações. E uma vez nós levamos ele dar uma palestra lá no Sem Terra, daí ele disse, olha, a maior parte das articulações do projeto capitalista, e entre eles fazem em jantares, eles não fazem congresso, muito menos na Globo. E é assim mesmo. Vou dizer para vocês, abro parênteses, sempre é bom a gente, como não sai na Globo, né? O que salvou o Lula do impeachment em 2005 é que o Gerdau marcou um jantar numa mansão em Morumbi, onde foram os 7 empresários que se orgulhavam controlar o PIB. E convidaram o Lula. E o Lula foi. E não deixaram entrar nem o segurança do Lula, que era aquele coronel careca. Só entrou o Lula. Ninguém sabe o que falaram. Mas na saída o Lula saiu aliviado. Não vai ter impeachment. Ou seja, se haveria impeachment ou não contra o Lula, a classe dominante decidiu naquele jantar. Não lá no Congresso. O Congresso é pau mandado. Tá? Para vocês entenderem, então, como é que funciona a lógica. E eu gosto muito do Dreyfus, e tenho os livros deles, justamente porque, para seguir o parênteses, porque os intelectuais da esquerda têm um desvio aqui no Brasil que só querem estudar nós mesmos. Vamos ver como é que foi o Congresso dos Petroleiros. Como é que é o MST? E como é que é uma ocupação? Vão a merda. Nós temos que estudar o inimigo. Nós depois temos tempo. Agora,
todas as correntes filosóficas históricas nos explicaram. Nós só vamos conseguir derrotar o inimigo se nós conhecê-lo. Quem não conhece o inimigo nunca vai derrotá-lo. Então a tarefa teórica e intelectual dos nossos intelectuais orgânicos é nos ajudar a entender como é que o inimigo é, como é que ele age, quais são os seus métodos. Então as teses de doutorado, viu, Mineirinho, tu que agora está estudando, por favor, estude os fazendeiros. Não me invente de como é que é a viola num acampamento de sem terra. Isso eu sei. Eu quero saber como é que os fazendeiros se articulam. Isso sim é importante para nós. Bem, fecho parênteses. Então, quais são as linhas do projeto estratégico dos capitalistas hoje no Brasil? Está nos documentos, está nos jantares. Meu sonho um dia é ser garçom, né? Só para ir lá com uma orelha desse tamanho, né? Bem, as prioridades deles de investimento é eles controlarem minérios e petróleo. Se você pega a pauta do BNDES que está aqui, qual é as linhas de financiamento do BNDES? Para quem que eles estão dando dinheiro? 68% é minérios e petróleo. É aí que a burguesia do mundo inteiro está vindo querer se apropriar. Segundo, energia, hidrelétricas, eólicas e etanol. Terceiro, telecomunicações. Esse negócio de celular. E o brasileiro caiu como patinho, né? Nós já temos mais celular do que população. E o que é o celular do que uma ratoeira para te pagar dinheiro para os italianos, para os espanhóis? Né? Por que nós não temos mais a Embratel e uma estatal como tem na China, em que praticamente o custo do uso de celular é gratuito? Lá na China tu só paga o aparelho, mas o custo de uso é praticamente gratuito, porque a onda não tem custo. Aqui no Brasil eles te cobram para te falar, e tu te acha, né? E cada pouquinho tu troca o celular, e tem 3 aqui. Um para diretoria, um para casa, um para filha, um para amante. Opa, pula essa. Né? Tem sujeito aí que quando vai numa reunião bota 3 celulares, eu fico olhando assim. Nunca vi papagaio falar 3 vezes em 3 línguas, né? Bom, então telecomunicações é controlado pelo capital financeiro. E o último é o agronegócio, que daí está com nós. Bem, olhando então para o lado deles, a gente percebe, inclusive, que de 2008 para cá, quando estourou a crise no capital internacional, foi aí que nós, do Brasil, pagamos mais caro. Nós chegamos a fazer uma reunião no início de 2008, lá na nossa escola, nem sei se o João acho que estava lá. Juntamos todas as forças, desde a Conlutas até o PSB. E nós estávamos apavorados. Vai vir a crise, vai ter demissão, vai cair o PIB, vamos se preparar que vai começar a guerra. O Lulinha, que de bobo não tem nada e tem um faro de classe incrível, aí saiu com aquela, vai ser marolinha. E foi. Por quê também? Porque os capitalistas de todo mundo, para fugir da taxa de juros zero, que não remunerava mais o seu capital financeiro, correram tudo aqui para o Brasil. Para justamente proteger o capital financeiro fictício, que estava a perigo de quebrar, e quebrou, 15 trilhões de dólares foram para o ralo. Mas sobrou 50 trilhões que ainda está aí. E aqui do Brasil veio em torno de 100 bilhões por ano de capital financeiro, procurando ninho para botar os ovos. Se proteger da crise. E se proteger colocando em patrimônio real. Minérios, petróleo, energia, terra. E o segundo objetivo é que os capitalistas estudam mais o Marx do que nós. Estudam. Abro parênteses de novo para provocar vocês. A maior biblioteca de marxismo do Brasil está na chácara do Delfim Neto, lá em Ibiúna. Estou louco que ele morra. Não? Bem,
Delfim Neto, maior economista da direita brasileira. Está lá. Não é bobo. Estuda Marx. Lá no Marx está que as mercadorias de origem da natureza são limitadas no mundo. E, portanto, quando elas são retiradas da natureza e colocadas no mercado, naturalmente, o seu preço de mercado é determinado pela escassez e não pelo valor do tempo de serviço necessário. E isso gera, então, o que o Marx e a Rosa Luxemburgo descreveram, um lucro extraordinário, fantástico, de todos os capitalistas que investem em recursos naturais. No petróleo, vocês sabem, não quero ensinar padre a rezar missa. No máximo o custo seja $16, bota mais 16 de imposto e royalty, chega a 32 e vende a 100. Dá 300% de taxa de lucro. Na Volkswagen, ó, que é o Das Auto, fico fazendo propaganda todo dia. Pedem lá para o Diese, os nossos companheiros da CUT, que trabalham dentro do sindicato e da Volkswagen, fazendo os cálculos todo dia. A taxa de lucro da Volkswagen no Brasil, com o salário de merda que eles pagam, é 13% ao ano. 13%. Então o capitalista que tem o dinheiro vai botar numa fábrica de auto ou vai comprar o leilão no petróleo? No minério de ferro, pior ainda. Taxa de lucro é muito maior, porque no minério de ferro nem sequer eles pagam imposto. O royalty é 3%. A Vale do Rio Doce, depois que foi privatizada, exportou 100 bilhões de toneladas de ferro. Sabe quanto ela pagou de imposto? 0. O único imposto que a Vale paga é sobre o imposto de renda sobre a pessoa física, jurídica, sobre o lucro final. E aí eles fazem a maracutaia do subfaturamento. Eles subfaturam um preço menor por uma subsidiária deles nas Ilhas Caimãs e na Suíça, e, portanto, a taxa de lucro maior fica lá fora. Então, o lucro aqui é pequenininho, mesmo assim dá 10, 12 bilhões, para eles pagar menos imposto de renda sobre a pessoa jurídica para o Brasil. Nas terras, a mesma coisa. Veio o capital internacional, o preço da terra subiu, não tem mais jeito do INCRA fazer reforma agrária. Não? Bem, então, esse é o plano deles. Em relação ao Estado brasileiro, como eles perceberam que o governo atual foi eleito pelo povo por uma política antineoliberal, eles sabem que não tem o controle do governo federal. E depois vou chegar com mais detalhe. Então, aonde que o capital está botando as suas fichas para controlar o Estado brasileiro? E daí ter o controle do que eles querem? No judiciário e no legislativo. Então, vocês podem pegar aí todos os jornais, qualquer analista. O poder judiciário hoje do Brasil é pau mandado dos capitalistas. Um bando de corrupto. Corta essa parte da gravação. Corrupto de classe. Não digo que o cara não precisa se vender por uma diária no hotel, no resort da Bahia, como às vezes aparece. Não, eu estou dizendo uma corrupção de classe. O poder judiciário brasileiro não é republicano. É o último poder monárquico. Mas que monarquia é essa que não existe? O poder monárquico do capital. Eles têm controle absoluto, porque quem controla o judiciário? Ninguém. Só os capitalistas. E o legislativo é a mesma coisa. Daí me alegro que vocês já pautaram financiamento público da campanha. Rapaz do céu, nós ganhamos a eleição lá em São Paulo, né, onde eu moro. Foi uma festa com o Haddad, depois de 20 anos. Vocês sabem quanto que o Haddad gastou na campanha, registrado no TSE? 120 milhões. 120 milhões de reais para fazer uma campanha. Tá louco? Isso não é dinheiro de petista, muito menos de centerrista. Entenderam? É dinheiro que vem dos capitalistas, que amanhã depois vão pedir o troco. E da legislativa, pior ainda. Então, ou haverá uma reforma política nesse país, ou o capital vai continuar dirigindo o legislativo e o Estado brasileiro. E outra parte do controle deles é o controle da mídia, que é também onde eles têm
hegemonia total. Os capitalistas controlam todos os meios de comunicação no Brasil. Só escapa os nossos boletinzinhos aí. E mesmo quando a gente se esforça com o Brasil de Fato que está lá fora para vocês pegar, todo santo mês é matar 5 leão, né? Porque o próprio governo prefere botar publicidade na Globo do que nos jornais de esquerda, como parte dessa influência dos capitalistas. E, finalmente, como parte do projeto deles, é o controle da taxa de juros e do câmbio. Porque, notem de novo, quem tem o controle da economia é o capital financeiro. E as duas fontes principais deles acumular é na taxa de juros e na taxa de câmbio. E na taxa de juros, companheiros, não é só lá a taxa Selic, que até o governo tem apertado, e está lá no 7 e tal, e a inflação é 6, então, de fato, a taxa de lucro real não é tanto. Mas a taxa de juros maior que eles estão ganhando é da população, no comércio. A média da taxa de juros, somando comércio, indústria, consumo e cartão de crédito, é 87% ao ano. Mas isso nem no inferno é assim. Ou seja, é disparado a economia do mundo que mais paga para os rentistas. E toda a população paga. Não é só o governo pela taxa Selic. Até que nessa conta o governo está pagando menos. Só está pagando 7%. Mas a população está transferindo parte do seu salário, parte da sua renda, dos seus dias de trabalho, via juros. O pobre vai lá comprar um ferro elétrico nas Casas Bahia, que custa R$50. O cara puxa R$50, a mocinha diz, não, não pode comprar à vista. O senhor tem que comprar a prazo, e é bem baratinho, ó, 10 prestação de 10. E naquela de 10 por 10, o cara se ilude e não se dá conta que ele paga R$50 para a General Electric, o Arno, e outros R$50 para Itaú, porque é o Itaú que é dono das Casas Bahia. E realiza o seu lucro aí. Então, essa luta contra os juros é uma luta de classe. Não é só, estou pagando mais, vou me endividar. E o câmbio é a mesma coisa. Por que que o câmbio está desvalorizado? Até o Delfim Neto diz que o câmbio no Brasil devia ser 3,4 e está 2. Por que que o câmbio... Porque o governo não tem força para controlar o câmbio. Então o câmbio é determinado pelo mercado. Aí os americanos botam a maquininha a funcionar, entra um monte de dinheiro aqui, trocam por reais para eles poderem comprar terra, comprar coisa, e aí o real cai. E com isso inviabiliza a indústria brasileira. Ó. Bom, então a taxa de câmbio é uma questão chave para eles. Quem se meter a falar que não, o governo tem que controlar, meu Deus do céu, eles entram em crise. Eles não querem que o câmbio seja controlado pelo governo. Mas nos Estados Unidos é, na França é, na China é, no Brasil não. No Brasil tem que ser o mercado. Não? Bem, sigo, que o relógio não para. E vocês prestam atenção, então eu me entusiasmo. Como é que está o governo federal? O governo é um ator importante na luta de classes, porque ele é o gestor do Estado. E, portanto, ele pode puxar para os capitalistas, pode puxar para os trabalhadores. A análise que nós fizemos do governo Lula-Dilma é que é um governo de composição de classes. Não é nem um governo do PT, aliás, tem 15 partidos no governo, nem é um governo da esquerda, porque não tem um programa de esquerda no governo, nem é um governo da classe trabalhadora. Então, que governo é esse? É um governo da burguesia? Não, nós elegemos eles contra a burguesia. Mas uma parte da burguesia viva, para não perder o leite da teta do Estado, apoiou o governo. E isso gerou um governo de composição de classes, onde lá dentro você encontra a parte da burguesia brasileira, sobretudo a burguesia industrial, que eu digo o seu Gerdau, que é assessor especial da Dilma, tem um gabinete ao lado da sala dela. O presidente da CUT não tem, mas o cara do Gerdau tem. Ao lado, do mesmo andar da Dilma, está lá. Johann Peter Gerdau. Só falta ele botar
fascista e assessor da Dilma. E fascista eu sei que ele é, que é lá da minha terra. E apoiou a ditadura. Tem casos graves lá na siderúrgica rio-grandense, da época da ditadura. Bem, então isso resultou um governo onde tem o seu Gerdau, da burguesia industrial, tem a classe média, os professores universitários, a classe média, o Lula aumentou o salário, então faceiro. Tem a classe trabalhadora, tem os camponeses e tem os mais pobres, que ganham a Bolsa Família, que não passam mais fome e que se identificam com o governo. Não precisa dizer que tu está no governo, não. Mas ele diz, eu vou votar na mulher do Lula para garantir a minha Bolsa Família. Ou seja, ele se identifica com aquela política e, portanto, é parte dela, da sustentação social. E não é pouco, é 42 milhões de pobres que estão no programa Bolsa Família. E isso, então, gerou, dessa composição de classes heterogênea, um programa mínimo que ele mesmo chamou de neodesenvolvimentismo, que é diferente do neoliberal. Por isso que é equivocada, na nossa opinião, as teses de alguns grupos de esquerda que chamam o governo Lula e Dilma de neoliberal, tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tu pode ter motivações ideológicas e partidárias para dar pau no governo. Mas analisando objetivamente o que está acontecendo, o programa do governo não é neoliberal. O governo recuperou o papel do Estado e procura usar o Estado para fazer investimentos produtivos e não rentistas, procurou diminuir a taxa de juros, portanto bateu na burguesia financeira, que de certa forma está fora do governo, da qual os tucanos são os principais porta-vozes, e procurou desenvolver programas de distribuição de renda. Que a burguesia bate no Bolsa Família, mas não é aí que está a distribuição de renda. O Bolsa Família tem um custo mínimo, 14, 15 bilhões, não é nada, dá 2 semanas de juro. Os principais programas de distribuição de renda do governo Lula e Dilma foi o aumento real do salário mínimo e os benefícios da Previdência. Por que não está havendo saques no Nordeste depois de 2 anos da maior seca da história do Brasil? Porque em toda família de camponês nordestino tem alguém aposentado. E um aposentado do Fundo Rural, igual a minha mãe agora, louca de faceiro, virou dilmista e lulista. Desde pequenininha, embora seja alienada, porque a coitada só trabalhou na vida e fez o 3º ano primário, ela ganha R$ 768. E ainda fica dando presente para neto, quer fazer as viagens, se exibindo, né? Agora ela se acha classe média. Ideologicamente, infelizmente, é assim que eles pensam. Bom, mas esses são os instrumentos que nós devemos valorizar e reconhecer, que o governo tomou, valorização do salário mínimo e os benefícios da Previdência, que de fato distribuíram renda. E segundo o estudo do Márcio Porchman, que é o nosso melhor economista de esquerda que nós temos, ele é marxista e é pragmático. Quais são os elementos que nós precisamos para a luta de classe? E o Márcio Porchman fez um estudo brilhante sobre a concentração de renda no Brasil. Ele identificou, inclusive, quem são os 5 mil beneficiários da dívida interna do Brasil, que recebe aqueles juros. E ele identificou que nesses 12 anos, a parcela que fica da renda trabalho aumentou de 36 no Fernando Henrique para 46. E o capital agora está com 54. Ainda está com a maior parte da renda anual. Mas convenhamos que você em 10, 12 anos aumentar 10%, você tirou do capital e passou para a classe trabalhadora. Então isso é um ganho importantíssimo e que as pessoas sentem no bolso. Então, há mensurações estatísticas que comprovam que, de fato, houve distribuição de renda nesse período recente. Bem, e a classe trabalhadora como é que está? Já falei mal dos outros. E de nós? Porque também esse é um desvio da esquerda. Quando daí a esquerda aprende a falar mal dos capitalistas,
acham que a luta de classes basta falar mal dos outros. É como o futebol. Basta falar mal do Fluminense e acha que daí o time do Flamengo melhora? Não. Não. São duas coisas excludentes. Então a classe trabalhadora, como força na luta de classes, nós estamos vivendo um período muito difícil nesse período histórico. Um período difícil que vem, inclusive, dessa herança, das derrotas anteriores que nós sofremos. Não? É como se as derrotas que nós tivéssemos sofrido antes nos empurrou nosso time para a Série C. Então agora, para nós se levantar, demora tempo. Quais foram as derrotas que nós tivemos? A derrota política na eleição de 89. Aquela derrota nós não podíamos ter perdido. Nós devíamos ter se unido com o Brizola, com o diabo, com tudo, para derrotar o projeto neoliberal. E nós somos derrotados. Isso produziu a derrota do projeto democrático popular, o projeto da classe trabalhadora. Não foi uma derrota eleitoral só, foi uma derrota de projeto que se enfrentaram. Ou é o democrático popular ou é o neoliberal. E a burguesia com a Globo foi tudo para cima e nos derrotaram. Então nós perdemos uma referência de projeto em 89. Depois fomos derrotados numa batalha que vocês travaram. A greve de 95 dos petroleiros. Aí foi derrotado a organização sindical brasileira. Eu fico até hoje me cuidando, né, para não falar mal da CUT. Mas na época a CUT, vocês sabem, não foi tão solidária quanto devia. Porque a CUT e as declarações estão nos jornais, companheiros. Disseram na época, não, os petroleiros deveriam negociar, revisar, tal, não ser tão radical. Mas não era uma questão dos petroleiros que estava em jogo. É claro que agora, olhando para trás, é fácil entender. Né? E na hora do calor da batalha, tu nunca sabe o que está em jogo numa partida, né? Mas naquela greve nós estávamos decidindo o futuro do movimento sindical. E aquela derrota representou uma derrota do movimento sindical brasileiro, da qual até hoje nós não nos erguemos. O qual foi a outra greve geral que nós fizemos depois daquela? Nenhuma. E não foi por falta de motivo, né? Bem, então, terceira derrota que nós sofremos, a derrota ideológica. A queda do muro de Berlim foi grave. Porque queiramos ou não, e ninguém está aqui para ficar defendendo o erro dos outros, mas as experiências do leste, da China, do Vietnã, de Cuba, eram uma referência para a classe trabalhadora, a referência ideológica do socialismo. Com a derrota do muro de Berlim, foi uma derrota ideológica para a classe. Que agora tu fala em socialismo meio baixinho, assim. Pois é, eu sou socialista e tal, mas tem o SCAP, que também é do Partido Socialista, lá de São Paulo. Entenderam em que partes nós estamos? Entendeu? Então, agora o socialista ficou meio envergonhado, amarelou, né? Oh, o PSB usou o amarelo até como símbolo. Isso é fruto dessa... Para o cara falar em socialismo na Globo, tá louco. Tem que ter coragem. Tá? Porque daí o jornalista vai perguntar, mas que tipo de socialismo tu quer? Tu quer a ditadura do Stalin ou a ditadura do Fidel? E o cara, pois é, não, aqui no Brasil, não sei o quê. Vamos ver se fizemos um nosso. Tá? Bem, isso tudo, então, trouxe como consequência um refluxo do movimento de massa. Como parte dessa correlação, né? Nós aprendemos com os clássicos que na luta de classe e na correlação, quando uma classe perde, gera um refluxo. Ela recua até para se proteger. Né? E a classe trabalhadora está em refluxo desde 95 até os dias atuais. Porque a direção quer? Não. Óbvio. Isso é idealismo também. Eu vejo setores de esquerda, aí, sobretudo os trotskistas, né? Tem essa mania. Tudo é culpa da diretoria. Tudo é culpa da diretoria. Bom, então, lá em São José dos Campos, onde eles dirigem os sindicatos metalúrgicos, as massas estão na rua. Não, são as primeiras a negociar com a GM. Não? Ou seja,
Não é problema de vontade, de direção, ou de vontade política, isso até é cair no idealismo. Que é essa corrente filosófica que diz que as coisas acontecem pela vontade das pessoas. Por isso que o inferno está cheio de pessoas de boa vontade, né? A luta de classes é uma correlação de forças. Todo time entra em campo para ganhar. Aí tu sai, perde de 4-0, aí o Barcelona, tu vai botar a culpa no treinador? Não, os jogadores foram nessa. Não, nosso time é pior que o deles. Eles ganharam, nós perdemos, deu. Não é por vontade, eu também queria ganhar. Mas os outros são mais fortes. E assim é a luta de classe. Bem, então qual é os desafios que estão postos hoje? Para a classe como um todo. Nós temos que retomar pontos de unidade dos vários setores que construam um projeto da classe, que nos dê unidade. Porque sem ter um projeto unificado, os petroleiros vão ficar por um lado, sem terra por outros, metalúrgico por outros, bancário por outros, químico por outros, correio entregando carta. E nós não temos um projeto que nos dê unidade. Então, isso é um desafio. Qual é o projeto? Nós não temos. Segundo ponto, como desafio, formação política. Em tempos históricos de resistência e de refluxo, é tempo de estudar. Vou fazer uma brincadeira de mau gosto. Os melhores livros dos clássicos que nos ajudam a entender o capitalismo até hoje foram escritos na cadeia. Quando vocês encontrarem algum esquerdinha, pentelho, aí botem na cadeia que daí ele aprende. Brincadeiras à parte. O que eu quero dizer com isso? Que os momentos de dificuldade é tempos de reflexão, portanto de estudo, de se preparar para as batalhas que virão. E me digam onde é que está funcionando as escolas de quadros da classe trabalhadora brasileira. Me digam, me dê o endereço aí. No máximo, e critico porque sou contra mesmo, fazer seminário sindical em hotel é um desserviço para a formação ideológica. Porque o cara já quer ir de bermuda, já bota o olho na menina lá do hotel. Ou seja, é uma deformação fazer seminário em hotel. Quer Sky no quarto, reclama que não pega não sei o quê. Não, curso de formação é disciplina, é estudo. Quero saber quantas horas por dia tu vai ler, prestar prova aqui. Senão o cara não aprende. Ou vocês acham como é que a burguesia forma os quadros deles? Se vocês quiserem, eu vou com vocês para mostrar duas experiências de formação de quadros da burguesia brasileira. Uma lá na escola da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, para ver como é que os meninos deles estudam. E a outra, se quiserem ir comigo, o Mineirinho já foi uma vez comigo numa outra. Na escola de sargentos da aeronáutica, lá em Guaratinguetá. 1.800 meninos. Às 7 da manhã, estão tudo na sala de aula, com camisinha bonitinha, caderno aberto, esperando o que tem que anotar. Vai fazer um curso da classe trabalhadora, ver quem que tu acha. 7 horas? Não, só se pagar diária. Então, nós temos que enfrentar esse desafio. Ou nós retomamos a formação política da classe. Isso vale para todo mundo. É autocrítica, não estou querendo falar mal de ninguém. É tarefa dos partidos, do movimento sindical, do movimento popular, das igrejas. As igrejas, durante a ditadura, formaram muita gente. E agora a igreja foi para a direita, com mala e cuia. O João Paulo quer santificar, mas está no inferno. Eu recebi uma mensagem do Demo. Está aqui, não se preocupe. Entendeu? Terceiro desafio, os meios de comunicação. A esquerda e a classe trabalhadora têm que resolver essa nheca. Eles controlam a hegemonia. E nós vamos fazer o quê? Tudo que nós puder fazer pelos meios de comunicação da classe ainda vai ser pouco. Me alegro que vocês tenham rádio na internet, que façam esses documentários. Tudo isso é importante, mas precisa muito mais. Para nós enfrentar a Globo e falar mal da Globo. E ir lá mijar neles, tacar fogo no que puder. Não? Ou seja, mas a esquerda o quê? Fica puxando o saco da Globo para pegar 30 segundos. Daí eles passam 30 meses falando mal. E nós se contentamos com os 30 segundos. Não?
Não podem mais ter essa promiscuidade. Bem, para terminar, que já estou me alongando, eu acho que o cenário desse ano está nos ajudando a construir um processo unitário das várias forças, que pode, então, criar um clima dentro da classe trabalhadora que nos leve a juntar forças para um processo de reascenso do movimento de massas e para a construção de um projeto unitário. Eu tenho andado em muitos congressos, que o pessoal me convida, vou em reuniões, estão metidos em 300 articulações aí, período de resistência é duro, e eu percebo que já há alguns pontos que estão dando unidade, e que nós temos que botar energias durante esse ano para ver se nós daí juntamos a turma. O primeiro, a reforma política. Todas as forças são a favor de que nós temos que botar limites e lutar, no mínimo, pela campanha de financiamento público. Não? Pelo financiamento público das campanhas. Então, aí todas as forças convergem. E nós temos que botar energia. E é um tema politizador. Pega petroleiro, sem terra, o povo. Segundo tema, a democratização dos meios de comunicação. Está aí 2 projetos, um do PT, um da Frente das Comunicações, a CUT está no meio, acho que já conseguiu dar unidade também, e dia 1º de maio vão começar o abaixo-assinado para esse projeto, e eu acho que aí nós podemos aglutinar força. Todo mundo é a favor de ter uma reforma dos meios de comunicação. Infelizmente, o atual ministro das Comunicações, não me pergunte o nome desse bundão, vendeu o projeto do Franklin Martins, para vocês verem como o governo é complicado, vendeu o projeto do Franklin Martins em troca do apoio da Globo. Não me pergunte para quem, mas isso é que está nos bastidores. E nós não podemos ficar quietos. E por isso que me alegro que as forças populares estão criando unidade em torno desse projeto melhorado do Franklin Martins. Terceiro, a reforma do judiciário. Já falei mal antes. Há vários projetos no Congresso, um inclusive do Fábio Comparato. Nós temos que botar a boca no judiciário e no Ministério Público. Eles não têm moral para julgar ninguém nesse país. Muito menos chamar de mensalão. O que eles fizeram lá naquela ação 470 é um golpe que vai afetar nós. Não pense que está em jogo o nome do Zé Dirceu. Coitado, já está frito igual. Aquilo é para pegar nós. Porque eles criaram jurisprudência que permite nos botar na cadeia por qualquer motivo. Se nós fizermos uma outra ocupação aqui na região de vocês, e alguém viu que tem o símbolo do sindicato, eles vão mandar prender vocês, porque vocês tinham o domínio do fato. E é impressionante como o Ministério Público está fazendo reunião em todo o país para acelerar a aplicação daquilo. Contra nós. Vou dar um exemplo que eu nem comentei com a Marina, mas para ver os desdobramentos dessa hegemonia do Poder Judiciário. Se nós ficar calado, o que vai dar? Segunda-feira passada, a convite dos companheiros do Rio, fizemos um ato lá na BI. Antes do ato, eles chamaram a imprensa e me fizeram perguntas. No dia 16, eu disse na entrevista, o que vocês vão fazer pelo protestar que até agora ninguém foi preso dos culpados do Carajás? Só os 2 comandantes que estão lá em apartamento VIP dos quartel. Eu disse o que nós tínhamos decidido na reunião de direção. Aonde tem acampamento e assentamento perto da estrada, nós vamos parar a estrada. Mas apenas por 19 minutos. Para não prejudicar os motoristas, mas para chamar a atenção da população. Que foram assassinados 19 brasileiros e até hoje os culpados não foram presos. Há 17 anos. Essa é a celeridade do judiciário. Há 17 anos não julga os recursos que nós apresentamos no STF. 17 anos está lá parado no STF. Bem, fiz essa declaração. No outro dia, o jornal Globo botou a notícia. Stedley anuncia paralisação das estradas em protesto pelo Carajás. Dia 16. Fui a Pernambuco,
dia 17, estou lá no escritório de manhã me preparando para as atividades de Brasília. Às 10 horas da manhã. Ou seja, entre sair no Globo e a minha presença não deu 24 horas. Estava lá o oficial de justiça. Uma mulher do Ministério Público de Juiz de Fora entrou com uma ação, ninguém sabe por quê, olha as articulações deles, na Juíza Federal de Pouso Alegre, interior de Minas, e a Juíza Federal decretou interdito proibitório contra o MCT e contra mim, sob pena de pagamento de R$50 mil por dia de multa, se a rodovia Fernando Dias fosse interditada. Em menos de 24 horas, eles produziram um documento, foi para a Justiça Federal de Pouso Alegre e me encontraram lá em Brasília. Para quem? É o GPS. Para quem que a BIM está funcionando? Hã? Não uso celular. Nem por isso. Entenderam? Então, quando é contra a classe trabalhadora, a celeridade é impressionante. Ministério Público, Juíza Federal, eles devem ter mapeado, né, quem é nosso, onde que entra. Não? Agora, quando é a favor dos trabalhadores, 17 anos, 20 anos. Então, nós não podemos mais deixar barato. Nós temos que fazer uma luta dura da reforma do judiciário. Senão nós vamos parar tudo na cadeia. Pelo menos vamos ler todos os clássicos daí. Quarta unidade. Leilão dos petróleos. Percebo que já extrapolou os petroleiros, para a sorte de vocês. Nós temos que fazer alguma coisa. E aqui aproveito de público e espero que não grave. Nós estamos dispostos a se mobilizar em Brasília para pressionar o Ministério de Minas e Energias a revogar os leilões. Mas precisamos fazer juntos. Que só se enterra lá, eles vão chamar nós de louco. Então, pelo menos os capacetes de vocês têm que emprestar para nós. E nós estamos dispostos a pegar o Lobão. Olha que governinho bom nós temos, Anselmo. Você sabe a história do Lobão? Lobão é formado em jornalismo na Faculdade Particular de São Luís. Aí, o general Geisel perguntou para o presidente da Arena de então, José Sarney: ô Sarney, você não pode me ajudar? Eu estou precisando de um jornalista de confiança, que seja nosso, da Arena, para ser o meu porta-voz aqui da ditadura. E o Sarney disse: não, pode deixar, eu tenho um funcionário meu lá da minha TV, vou te mandar aí. Mandou o Lobão. De jornalista, funcionário do Sarney, virou porta-voz da ditadura e hoje é nosso ministro de Minas e Energia. Aí eu choro, né? Pelo amor de Deus! Ou seja, é um homem do capital, não tem nada a ver com o PT, não tem nada a ver com a nossa história. Ele obedece ao capital. Obedece ao Eike Batista, obedece ao Sarney. E nós vamos deixar barato? Para ele decretar leilão? Francamente, os petroleiros vão ficar quietos. Vocês não têm sangue? Pelo amor de Deus. Como foi dito aqui na mesa de abertura. Nesses leilões, vocês não querem ensinar para rezar missa. Nós vamos estar decidindo as reservas dos próximos anos. E cair nessa política besta aí, que o João falou, exportar com petróleo cru, com custo de $16, e eles revendendo lá fora a $100, para! Mas isso já é demais. Né? Então, pelo menos o Sem Terra conta conosco. Nós vamos, o que vocês quiserem que nós façamos, nós façamos. Até, bom, nem vou dizer. Bom. E como vocês mesmos disseram, não é uma luta só para maio, vamos ter que fazer todo ano. O quinto ponto, que é da unidade, é os 10% do PIB para a educação, que a juventude está puxando. Então eu acho que em torno desses 5 itens, dá para nós construir um novo processo de unidade da classe trabalhadora para nos tirar dessa nhaca, dessa correlação de forças que é adversa para a classe. E que só vai se alterar se a classe voltar a se mobilizar e ir para a rua. Essas são as reflexões que eu queria trazer para vocês depois aprofundarem. Vocês têm 3 dias, eu vou voltar aqui no último dia para fazer a prova. Muito obrigado.
abrir para o debate, e aproveitando já as palavras aqui do Stedley, amanhã nós temos já uma manifestação contra o judiciário aqui de Macaé. Então, contamos com todos os delegados, por conta daquela ação nossa que não sai aqui de Macaé, já desde agosto do ano passado. Nós vamos para frente lá da Vara do Trabalho, vamos fazer uma manifestação. Então, já estamos aqui comunicando, temos que estar lá às 11 horas, então nós vamos sair daqui, no momento que tiver o nosso congresso, nós vamos interromper o nosso congresso, vamos lá fazer o quê? Rapaz, aqui não acharam o STED lá em Brasília em menos de 24 horas? Né? Não tem segredo. Então, nós vamos ter que estar fazendo essa manifestação. Pessoal, nós vamos estar abrindo aqui as inscrições, para quem quiser fazer pergunta para o STED, vamos estar fazendo em bloco de 3, tá ok? Vão ser 3 minutos. Aí vamos pedir o camarada para vir aqui, falar o nome e fazer a pergunta. Vamos procurar ser objetivo, para a gente também ganhar tempo, tá ok? Então, o Tojeiro, depois o companheiro aqui, quando você vier aqui, você coloca o seu nome também, tá ok? Só um minuto. Isso. O microfone vai estar com a Simone. Só queria deixar registrado nas palavras do Stedley que uma das coisas que a gente tentou já fazer, que eu aprendi com o movimento, é a simbologia. Por que as plataformas é Pampa, Garopa e tal? Porque a sala de controle não é de um trabalhador, o nome de um trabalhador vitimado. Fica aí essa reflexão para a gente, entende? Porque o acampamento hoje, Luiz Maranhão, Osiel Alves, e Mário Lago, tantos e outros, Zumbi, é porque tem uma referência ideológica. Isso faz com que aquele que chega vai perguntar, por causa de quem é? Quem é esse cara, Luiz Maranhão? Está aqui? Está onde? Não. Aí a gente conta aquela historinha. A sala de controle, que seja um nome. E essa máxima de conhecer, eu aprendi isso com o Mineirinho há muito tempo, conhecer o inimigo é conhecer a si mesmo. Pode ser gigante, parceiro. Chegou, pisa naquele dedão do pé, da mão, a gente tem que estar do lado do inimigo. O entendimento do estudo, da gente buscar entender o inimigo, a conta é essa, é conhecer a cada momento. E ele falou da greve de 95, a gente não podia deixar de registrar. Tinha máxima, na seca, a gente conhece as boas fontes, e na adversidade, os verdadeiros companheiros. Isso saía assim, ó, do nada, vinha na plataforma. Entendeu? Então, só queria deixar registrado isso. Sim, vamos lá. Então, Tojeiro. Vou marcar aí, ninguém. Vamos lá. Não, devagar, vai com calma. Bota 3 de 6 aí. A gente aprende muito, né? Não dá para falar para o companheiro Stedley, realmente, para nós foi uma riqueza incomensurável ouvir o companheiro falar sobre o que... E falar com desprendimento, com tranquilidade, né? Porque hoje na esquerda tem isso aí que você falou. Dificuldade de ser honesto consigo mesmo. Né? A gente de entender quais são as nossas dificuldades e falar determinadas coisas não é fácil. Ouvir também não é. E tu colocas aí, me atém a 2 aspectos do que você falou, que são muito curiosos, né? Uma é, se nós tivéssemos a capacidade de se internacionalizar como se internacionalizou o capital, oh meu Deus do céu, a luta operária fosse isso, mas hoje não está nem nacional, está categorial, está regional, e a gente vive se perdendo, né? Isso é uma coisa. Outra coisa que você falou me fez lembrar um debate da Semana de História na UF, com a Virgínia Fontes e o Daniel Airão. Você falou do estudo das direitas, né? Rapaz, eu particularmente adorei, porque a Virgínia machucou o Daniel Airão, mas os dois concordaram num aspecto que é esse que tu colocaste aqui. Estudar o inimigo minuciosamente é o caminho para a gente entender como superar, né? Essa coisa nefasta que é o capital. Mas é curioso, e aí faço meia culpa, a gente sabe o que tem que fazer, mas continua não fazendo. Vou fazer minha monografia em movimento sindical da República Velha. Então, vamos ver se eu aprendo, pelo menos, para o mestrado, e a companheirada que se incentiva a estudar a direita, porque o caminho é esse, de fato, né? Agora, passa também pelo último aspecto que colocaste, fazer uma reflexão muito honesta sobre os desencontros da esquerda. Porque a gente se nega a entender a direita e faz reflexões
embotadas do que é a esquerda brasileira, né? Embotadas. E aí trazer esse resgate histórico, torcer de novo, eu digo com o coração apertado, votei nesse governo, continuo acreditando, não perdi a esperança e estou disposto a dar meu sangue e minha luta para que a gente avance no sentido da esquerda, né? No sentido de fazer o ser humano progredir, e o capital regredir. Mas já, neguinho, 2 assim, rapidinho? Vamos lá. O sentido é o seguinte, companheiro, diante disso, né? Mas tem um aspecto central, que é essa... Eu tenho uma discordância quando fala que o governo do PT não é neoliberal. Eu acho que ele não é neoliberal mesmo, ele é neoliberal. Porque se reformulou diante da reestruturação produtiva do capital para fazer aquilo que o Estevam Mesaros dizia, que a relação entre o capital e o trabalho é assimétrica. 30 segundos. E o capital entendeu que não pode exterminar o trabalho. Talvez o Fernando Henrique, estúpido, né, o príncipe da sociologia estúpida, não tenha entendido, era isso. Por isso esticou a corda até o final. O governo Lula, creio sim, porque depositei minha fé nisso, desde o movimento estudantil, fez o que tu disseste, fortaleceu o Estado, investiu a tentativa aí. Mas, pela correlação de força, onde a burguesia está mais fortalecida, acabou engendrando a exceção da Bolsa Família, Luz para Todos e outras boas políticas. Conclua, Togiro, por a favor. sua relação com o trabalho numa condição de apenas perpetuação da sobrevivência da classe trabalhadora para mover a máquina capitalista nacionalista. Então, isso para nós ficou ruim. Eu penso que a esquerda tem que fazer para ontem uma reflexão honesta, uma crítica sobre isso, e botar o bloco na rua e pressionar esse governo para que ele seja nosso, de fato. Porque é como tu colocaste, nesse momento não é. Não é. E aí é que entra para mim a questão central para concluir, Conclua, Togiro, companheiro José, companheiro da mesa, que é o socialismo em questão. Que aí você falou assim, não temos esse projeto, não temos mesmo, na real, preto no branco. Porque muitos movimentos sociais, sindicais que resistem ao capital não se identificam como socialistas. Queria que você... Aí é um desafio hercúleo, porque tu falaste tão bem sobre um monte de coisa que está contido numa lógica que pode nos levar ao socialismo. Falar sobre socialismo num tempo muito menor, que seria a resposta, Togiro, é quase impossível. conclua, por favor. Mas é dizer para o companheiro perguntar como que a gente pode chamar a atenção, como companheiro acho que a gente pode chamar a atenção para o socialismo como grande bandeira dos trabalhadores, como batente mínimo, Okay. né? Como a grande bandeira da classe trabalhadora, como desdemonizar, né, essa palavra que eu penso que é o que o trabalhador tem que perseguir, a classe trabalhadora tem que perseguir. Obrigado. Caiu o compressor de... Companheiro de camisa branca ali. Qual o seu nome? Gomes. Desculpa, é Clóvis. Gomes. Bom, boa noite a todos, boa noite à mesa, ao Stedley. Meu nome é Clóvis Eduardo, eu vim a convite do André, né? Eu sou do PT de São Pedro da Aldeia, nós viemos da região dos Lagos. E eu vim a conhecer o MST através da internet. Através da arte, da música. Foi do Marcelo Iuca, aquela música em que você pronuncia, tal, e que eu comecei a estudar e me apaixonar pela questão agrária. Eu estou acompanhado aqui dos meus companheiros de partido, de luta, do meu mestre, o professor Serjão, né, que não é mestre de capoeira, mas é mestre de socialismo, que mobilizou a massa, que mobiliza a juventude lá. E a pergunta que eu faço é, em uma palestra sua, você chegou a falar que dentro da lógica do ciclo de classes, que de tempos em tempos ele se acende, comumente essa revolução, por assim dizendo, vem pela juventude. Eu gostaria que você explanasse um pouco sobre isso. Como é que é essa revolução que vem pela juventude? E a outra pergunta é, será que a classe trabalhadora, os partidos, os movimentos sociais, não estão assim passando um pouco longe da onde está se mobilizando a juventude? Como eu falei, eu passei a conhecer o MST através da internet. Eu sou conhecido na internet como Clóvis Bate-Bola. Quem conhece o Rio de Janeiro entende um pouco da situação. Mas será que falta a classe trabalhadora entrar na internet, onde a juventude está se mobilizando, e tomar esse espaço para o debate? Porque é tão raso o debate. E a direita está entrando nesses espaços e inserindo ideologicamente, como o Stedley fala, na simbologia. A gente via no carro debatendo a questão da luta, a questão da redução da maioridade penal, a questão... aí a direita coloca aqueles recados na internet assim, agora a onda agora é ser
encarcerado, porque eu posso receber a bolsa encarcerado, né? E que eu sou estudante de Direito, a gente sabe que isso é uma farsa. Um minuto. Né? E eu gostaria de perguntar isso. Será que a classe trabalhadora não está passando um pouco longe disso? Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Clóvis. O próximo é o Sérgio. Boa noite, companheiros. Eu sou petroleiro da base, sou da plataforma de Vermelho 2. Em cima da apresentação aí do companheiro Stedley, que foi primeiro saudar, que foi muito interessante. Eu acho que a crítica e a situação de crise em que a gente se encontra, a crise da classe trabalhadora, a crise de organização da classe trabalhadora ser expressa pelo companheiro foi muito importante. Só que eu queria fazer algumas... Não tome como sentido de provocações, não, companheiro, que não são mesmo. Mas é para melhorar a reflexão nossa. Primeiro, na hora que o camarada fala que nós temos uma contradição, segundo a sua análise, né, que eu compartilho em parte, nós temos uma contradição entre o capital, né, a burguesia, e os trabalhadores, aqueles que vivem do próprio trabalho. Só que você faz um adendo que é o que o governo está no meio. Né? Eu discordo completamente. Né? Eu acho que desde quando surge o governo não está no meio. O governo tem um lado, sempre teve. O Estado tem um lado, sempre teve. E eu acho que essa ideia de que a gente está... Essa disputa, eu acho que é um dos elementos que está criando a crise, incentivando, aumentando o grau aí da crise de organização da classe trabalhadora. E eu queria fazer essa reflexão nesse sentido. E colocar também que, dentre os fatores, né, que estão aumentando a crise, não só a crise do capital gera crise de organização da classe trabalhadora, mas o pragmatismo raso, né, porque uma dose de pragmatismo é sempre importante no que se liga ao materialismo, mas o pragmatismo raso, aquele pragmatismo superestrutural, para ser mais claro, o chamado sindicalismo de resultados, que a Central Única dos Trabalhadores adotou a partir do início dos anos 90, que é quando se situa, né? Eu acho que isso que contribui com a desorganização da classe trabalhadora, e não é uma crítica específica. Eu acho que é na tentativa de superar, né? Eu acho que a gente vem aqui na tentativa de superar isso. É importante a gente estar pensando, enquanto trabalhadores, em superar isso daí. E esse sindicalismo de resultados, só para esclarecer para quem não sabe, é aquele sindicalismo que diz a gente tem que negociar direto com o patrão e tal. Aí o camarada da CTB vem aqui e diz que no segundo semestre várias categorias fazem mobilizações. Ano passado a gente teve mobilizações, ano retrasado teve mobilizações, você não tem a unificação. 30 segundos. Entendeu? Das lutas. Para concluir, primeiro, chamar aí pela unificação das lutas sempre, né? Não fazer lutas isoladas, que isso é uma coisa que prejudica. Concordo com a questão do companheiro Stedley de que a crise não está nas direções, né? Concordo plenamente, mas essa crise está em algum lugar e a gente tem que achar. E para achar, eu acho que quando você diz que vou concluir em 30 segundos. Concluindo. Que se a contradição entre capital e trabalho, por que os pontos unificadores são pontos superestruturais? Né? São uma reforma política, a democratização dos meios de comunicação, que sempre foram da burguesia, a reforma do judiciário, que sempre foi do Estado e sempre foi da burguesia, entre outras coisas. Por que não estar nessas pautas unificadoras, ou a gente tentar construir a redução das jornadas de trabalho, que fala diretamente sobre a contradição capital-trabalho, o salário mínimo do DIEESE, que fala diretamente da contradição estrutural capital-trabalho. Por que não a escala dos salários flexível, de acordo com a inflação que está corroendo o salário dos trabalhadores aí, entendeu? Por que não a liberdade de organização e palavra que está sendo tirada dos trabalhadores do proletariado marginal no Rio de Janeiro, com as UPPs e tal? Por que as questões estruturais não são as questões unificadoras? É isso. Desculpa a demora aí. Obrigado, Sérgio. O próximo é o Jean. Na fala do Jean, nós vamos encerrar as inscrições aqui. Eu vou ler quem está inscrito. Jean Moraes, Rafael, Jedson, Demoni, Donney e Marcel. Então, na fala do Jean, nós vamos encerrar a inscrição. Tá ok? Boa noite, pessoal. Tô com a voz meio destruída aí por causa do trabalho na chuva aí na plataforma, ar-condicionado, então perdão pro pessoal aí se não estiver me ouvindo direito. Acho que o debate que nós estamos fazendo aqui é um debate importante, porque tem a ver com o debate estratégico nosso, né? E aí, como bom trotskista, né,
A gente começa o debate estratégico pela situação internacional. Acho que não estamos vivendo um momento qualquer no nível internacional, né? A crise econômica que nós estamos vendo, ela não vem acompanhada somente de uma grande maldição sobre os trabalhadores, mas também ela vem acompanhada de um processo de resistência e lutas muito importante, né? A gente viu ditaduras de mais de 40 anos no norte da África caírem em sequência, várias, e guerras ainda em curso acontecendo. A gente vê na Europa, eu estava até comentando isso ontem, amanhã completam-se aí aniversário da Revolução dos Cravos em Portugal, né? E a senha para lançar a Revolução dos Cravos em Portugal foi uma música dos camponeses lá do Alentejo, Grândola Vila Morena. Foi tocada na rádio e foi a senha para confirmar que estava funcionando, que a Revolução estava acontecendo, porque era uma música que foi proibida. E agora, em maio, 1 milhão de pessoas cantaram essa música em uma forma de protesto em Lisboa, né? Ou seja, uma demonstração do tamanho das mobilizações que nós estamos vendo na Europa, que hoje se quer transformar o nível de vida europeu no nível de vida latino-americano, e a gente sabe o que isso significa para nós, né? E a questão que nós vamos debater agora, nos próximos períodos, tudo isso tem a ver com a chegada dessa crise ao Brasil. Se o Brasil vai ser uma marolinha de novo, se não vai. A gente está vendo demissões, sim, nos setores da indústria, mas nós estamos vendo também coisas piores. Estamos vendo tentativas de mudar a legislação para implementar flexibilização das leis trabalhistas, como é o acordo coletivo especial. Está sendo discutido isso no Congresso, né? Hoje, inclusive, teve uma marcha em Brasília que não foi só sobre o acordo coletivo especial, mas que teve a discussão também do problema da paralisação da reforma agrária no Brasil, teve a discussão do problema dos leilões do petróleo que está sendo feito. Então, hoje foi construída uma marcha unitária de diversos setores, da CSP com lutas, o MST, o setor CUT Pode Mais, vários setores do movimento social, colocaram 20 mil pessoas. Hoje nós estamos com 4 companheiros presos, inclusive, fruto dessa marcha aí, que estão debatendo aí a necessidade de a gente encontrar pontos aí unitários para a gente poder resistir aos reflexos dessa crise no Brasil, porque não está dado que o capitalismo vai resolver rapidamente através da injeção maciça de dinheiro, como fez em 2008, essa crise econômica. Nós estamos preparando aí para um longo período de enfrentamentos. E para uma batalha que não é uma batalha que vai acontecer só na Europa ou só no norte da África, mas também vai ter o seu pezinho aqui no movimento sindical petroleiro, vai ter o seu pezinho no movimento sem terra, vai ter o seu pezinho em todos os movimentos sociais desse país. E aí o que nós temos que debater aqui é como que nós vamos construir essa unidade para enfrentar, inclusive, o governo, que a gente tem uma polêmica aqui, uma polêmica importante, nós vamos resolver agora, mas acho que nós vamos debater nesse Congresso, inclusive, se esse governo é nosso ou não, se ele está em disputa ou não, porque não é só o Lobão. Agora a Prefeitura de São Paulo homenagear a rota, os vereadores do PT homenagear a rota também. Então, está tendo uma série de problemas nesse governo que nós temos que debater. E como é que nós vamos nos armar para poder enfrentar isso, apesar do governo. É isso, não vou gastar muito tempo aí. Obrigado. Pessoal, nós estamos aqui com 18 inscrições, né? Então, são duas questões importantes. Conforme as pessoas forem se sentindo contempladas, eu solicito que retirem as inscrições. E outra, que as pessoas procurem ser mais objetivas nas perguntas que têm a fazer ao STED. Tá ok? Sim, Delcio. Bom, foi o que a mesa encaminhou. Agora eu não vou... Sim, Cairo. Eu estou avisando com 2 minutos, com 2 minutos e meio, com 3 minutos, tá ok? Próximo é o Moraes. E o STED vai responder tudo ao final. Bom, eu posso ser objetivo, até porque já fiz uso da palavra aqui. João, nós temos travado debates e encaminhamentos importantes no âmbito da plataforma camponesa e operária para a energia, certamente, e a gente está construindo uma linha de ampliação nessa ótica do desenvolvimento da cadeia, né, toda, da cadeia produtiva, toda, conforme eu falei aqui na abertura. Agora, eu queria identificar o inimigo é fundamental. Eu acho que essa abordagem sua de estudar o inimigo fica difícil para alguns setores das nossas organizações que sequer identificam o inimigo. E atira mais para dentro do que para fora. Aí isso realmente aumenta em muito as nossas dificuldades, né? Infelizmente, tem algumas organizações que também vão nessa linha, de atirar muito mais para dentro da classe do que para fora. A gente vive um pouco essa contradição nos petroleiros. Que tem gente que
Tem setores que saíram da FUP que não faz uma luta contra a Petrobras. Não faz uma luta sequer contra o governo. Agora faz luta o tempo inteiro contra a FUP. Então, essa é uma dificuldade que a gente precisa ver como é que faz. Mas eu não queria que a gente... Eu sei que a sua abordagem aqui era a conjuntura nacional, João, mas tem dois fatores na quadra internacional muito importantes que eu gostaria que você não saísse daqui para a gente sem abordar. Primeiro é o resultado das eleições no Paraguai, nos nossos vizinhos aqui, que tem um pouco a ver com isso que a gente está debatendo, com a esquerda lá, que erra os inimigos. E a outra é a importância da China. Porque um setor que está financiando profundamente a área de energia no Brasil é a China. Quer dizer, tem dinheiro da China para qualquer coisa. E a gente tem essa contradição na quadra internacional que o sustentáculo, o lastro do capitalismo global hoje é o Partido Comunista Chinês. Então, como é que você está vendo essa questão, inclusive voltada aqui para a nossa área? Obrigado, acho que eu respeitei Moraes, o tempo. pela disciplina. O próximo é o Rafael. Boa noite a todos. Meu nome é Rafael Crespo, sou petroleiro da base de Imbetiba, um dos delegados. Para começar, eu sou uma pessoa apartidária, mas não apolítica, não tenho um partido que sigo fielmente. E a minha dúvida, a minha pergunta, melhor, a gente vê hoje, principalmente na classe dos petroleiros, eu vejo lá em Imbetiba principalmente, a verdadeira alienação dos jovens trabalhadores, que hoje em dia preferem simplesmente ficar nos seus locais de trabalho esperando a definição de poucos petroleiros que colocam a cara nas assembleias, que colocam a cara nas greves e fazem a mobilização em si. Aí é que eu gostaria de saber, a gente vê pelo MST a grande mobilização que ela faz, tanto no pessoal mais velho como também na juventude. Como que é feito isso em relação ao que a gente pode replicar para os petroleiros de forma a motivar e fazer com que os trabalhadores jovens, que recém-admitidos, sigam nessa luta também a favor de todos os petroleiros e nas demais classes. Acho que é só isso a pergunta. Agradeço, Rafael, pela disciplina do tempo. O próximo é o Jedson. Depois do Jedson é o Demoni. Bom, pessoal, boa noite. Bom, eu queria... O Pedro Stedley, né? Você colocou sobre esse problema que o movimento sindical vem enfrentando, né? E aí você destaca aí o ano de 1985. E eu também assim, percebo que desde o governo Lula para cá, né, o movimento sindical ele entra também meio que num declínio, né? Porque a gente percebe que se opta muito mais por uma política de negociar e de se fazer pouco a luta, né? Greve, por exemplo, uma greve contundente, eu só vi basicamente uma, né, a nível nacional. Então, acho que esse é um problema também. E aí, isso se dá também por quê? Porque hoje eu percebo que existe uma política de cogestão, né, meio que se enraizando dentro do movimento, né, pós governo Lula. Então, eu queria que você comentasse um pouco disso. Existe hoje até projetos de sindicatos escutistas, que é o caso do ABC lá, de um projeto de ACE, que, de acordo com o coletivo especial, que, né, se a gente não tomar cuidado, pode virar um mecanismo de cogestão para, num futuro, flexibilizar leis trabalhistas, né? Então, isso é muito ruim, né? Então, acho que queria que você falasse um pouco sobre isso. Recentemente também tem a questão de projetos de fundo rotativo, que foi enviado pelas centrais ao governo, que coloca que